E 21 minutos, chegou o momento da gente ir para o nosso espaço Santa Casa. Toda quinta-feira, você sabe, tem notícia de saúde aqui no Jornal da Manhã. Espaço Santa Casa. Espaço Santa Casa de hoje, nós estamos recebendo a Sara Paulino dos Anjos, ela que é enfermeira da Santa Casa de Votuporanga. O Dia Nacional de Combate à Infecção Hospitalar é lembrado hoje, dia 15 de maio, e tem como objetivo conscientizar todos os profissionais da saúde, na verdade toda a população em geral, sobre a importância da prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência de saúde. A Sara está aqui hoje para tirar dúvidas, colocar esclarecimentos, fazer alertas, principalmente aos acompanhantes que vão para o ambiente hospitalar, pacientes também, enfim, um bate-papo para tirarmos todas as dúvidas. E a gente começa, Sara, perguntando quais são os principais tipos de infecção hospitalar e como que a gente pode prevenir isso aí no dia a dia ali da Santa Casa. Muito obrigado pela presença, bom dia. Obrigada, queria agradecer. Primeiramente, bom dia. As infecções hospitalares, a gente tem a principal que a gente chama de IRAS, então a infecção relacionada à assistência à saúde. Dentre elas, ela sempre vai estar relacionada a dispositivos invasivos, então são pacientes que têm maior risco. A gente tem 4 principais, que vai ser a pneumonia, associada à ventilação mecânica, a infecção de corrente sanguínea, sempre associada a catéter, a infecção do trato urinário, frequentemente associada à sonda vesical, então pacientes que precisam fazer uso para ter essa diurese, e a infecção de sítio cirúrgico, então o paciente ele vai ser invadido, e aí a gente sabe que tem os riscos basais, mas também a gente sempre tem alguma barreira ali. Pode falar. Pode falar. Na prevenção, a gente tem prevenção básica, Então, eu falo que a infecção hospitalar, ela não tem nada milagroso, não é nada diferente. É a higiene de mãos que é o básico, E ter manter um ambiente limpo, Então, as infecções no ambiente hospitalar, de superfície, é muito importante. Essas infecções, elas vêm de fora, do próprio ambiente? Como que funciona? A gente tem 2 tipos de infecção. Então, a gente vai ter infecção comunitária, que o paciente ele chega no hospital já com essa infecção. Então, pneumonias, infecções de trato urinário, que o paciente vem de casa com ela. E a gente tem as infecções que são adquiridas no próprio ambiente hospitalar, devido a alguma quebra de barreira prestada no cuidado, pacientes críticos, A gente não pode esquecer que o paciente ele tem seu fator intrínseco, Então, pacientes graves, extremo de idade, principalmente quando a gente fala que em pacientes idosos, acamados ou pacientes neonatais, que vão às vezes precisar ser poli-invadidos, e aí a bactéria ou o vírus ele aproveita e se aproveita daquilo ali, pode causar uma infecção. A gente passou por um período aí, de pandemia que a gente lembrou muito da questão da higiene das mãos. Muita gente diminuiu um pouco essa questão, diminuiu, o foco da higienização das mãos. Mas isso é fundamental, é primordial, tanto para o paciente quanto para os profissionais de saúde também, Sim, a higiene de mãos, ela é a principal quebra de ciclo. Então, quando a gente pensa no ambiente hospitalar, a gente tem a microbiota residente da nossa mão, que vai estar ali para proporcionar que a mão não se desidrate, para combater outras bactérias. E a gente tem a microbiota transitória, que é a microbiota que a gente vai encontrar na cama, na porta, no corrimão, do próprio ambiente hospitalar, que é favorável para essa multiplicação. Quando a gente fala de higiene de mãos, a gente tem a quebra de barreira desse ciclo. Então, a bactéria ela nunca chega sozinha até o paciente, a mão que vai carregar ela. Se a gente higieniza as mãos, principalmente nos 5 momentos obrigatórios pela Anvisa, que a gente fala que é o momento oportuno, então antes de ir até o paciente, antes de um procedimento, após um procedimento com risco de fluido, após o contato com ele e área próxima, a gente tem um encerramento desse ciclo. Tanto para que nada de fora chegue naquele paciente, para que nada do próprio paciente, da microbiota dele, saia de um sítio para o outro, que isso pode causar uma infecção, e tanto para transmitir algo daquele próprio paciente para outro paciente, que a gente fala que é uma transmissão cruzada. Como a comissão de controle, da infecção hospitalar atua dentro do hospital, da Santa Casa, e quais ações têm maior impacto na redução das IRAS? Hoje, a Comissão de Controle de Infecção, o serviço, ele tem atuação no hospital de forma geral. Então, a gente faz tanto a vigilância dessas infecções relacionadas à assistência à saúde, tanto a vigilância de como essa assistência está sendo prestada.
né? Se tem algum risco ali, alguma quebra de barreira. Então, o serviço de controle de infecção, ele foca nos pacientes de maior risco, fiscalizando se os dispositivos estão sendo manipulados de forma correta, tem sua manutenção, tem sua inserção de forma correta, se o profissional está tomando todas as medidas necessárias, utilização de EPIs, se necessário, como está sendo o cuidado realmente ali, né? Posso continuar? Pode. Nas infecções, a gente tem, nas 4 que eu falei, a gente tem medidas específicas, né? Então, além dessas medidas básicas de higiene de mãos, há medidas específicas que podem sempre ser consultadas. Então, a Anvisa, ela traz o manual de prevenção de controle de infecção hospitalar para realmente ter ali. E quando a gente olha para aquilo, não é uma medida muito difícil. São medidas básicas que, às vezes, na rotina do dia a dia acaba passando e que a gente sempre está ali para reforçar. Então, a CCH, ela dispõe sempre de orientação e consultoria para os profissionais na prevenção e melhoria do que ele pode fazer ali, na sua rotina, na sua assistência, para prevenir as principais infecções. O hospital aqui de Votuporanga, né, a Santa Casa especificamente, é um hospital que acolhe pacientes de toda a nossa região. Ele é um hospital aí de médio para grande porte, na verdade. E ali, como que é esse dia a dia ali de vocês ali? Tem que ter a colaboração de quem passa por ali, de quem é transitório, além dos profissionais de saúde. Sim. O pessoal que passa por ali, paciente, o acompanhante também tem que dar esse apoio para vocês. Claro. Além da principal característica, né, de hospitais de médio e grande porte, que são os locais onde o paciente tem maior risco, então unidade de terapia intensiva, adulto, neonatal, centro cirúrgico, então diversas cirurgias, atendimento neurológico, então cirurgias da parte neurológica que também tem seus riscos, atendimento de hemodiálise também, que o paciente ele vai ter o maior risco, que precisa ter sempre uma colaboração do serviço de controle de infecção ali, né, para estar de olho. A ajuda do paciente e do acompanhante desse paciente também é muito importante. Então, agora a gente está vivendo uma época com muita influenza, né, a famosa comum gripe, e a gente precisa da ajuda desses pacientes. E dos acompanhantes. Eles vão ficar isolados, né, quando eles são internados num quarto, para não transmitir para outro paciente. E aí precisa ser seguidas as orientações dadas pelo profissional que está ali cuidando, que muitas vezes ele vai ter que ficar num quarto de isolamento até o período estabelecido e o acompanhante vai ter que ir utilizando máscara, vai ter que tomar os cuidados de higiene de mãos antes de entrar, após sair daquele quarto e sair de máscara preferencialmente para não transmitir nada para alguém. Em Votuporanga, pelo tamanho da Santa Casa, a questão das infecções é baixo, né? O nível de incidência, né? Sim, com todos os esforços feitos, então, em 2023, começo, a gente teve uma grande mudança, que foi a mudança da forma da limpeza sendo feita, que hoje em dia a gente não utiliza mais balde, mais vassoura, hoje é um tipo de limpeza úmida que favorece esse cuidado com o ambiente hospitalar. Todos os esforços feitos com assistência também, principalmente do local de maior risco, que é a UTI. Hoje em dia a gente tem até atendimento odontológico na unidade de terapia intensiva. Então, todos os esforços são favoráveis para a gente conseguir um número menor. A OMS ela traz, né, o estabelecido que é 5% de infecção, porque a gente não consegue ter zero devido a fatores intrínsecos ao paciente, né? E mês passado a gente estava com uma média de 1,5, mas já teve meses que a gente teve uma média muito mais baixa. Isso depende também do perfil de paciente atendido. Um mês, né, a gente tem pacientes de menor risco, outro mês pacientes menos graves, então varia muito isso, mas sempre nessa média de 1,5. Sara, a gente poderia ficar aqui a manhã inteira batendo papo sobre esses cuidados que o paciente tem que ter. E vale o alerta, tá na Santa Casa ali, tá passando, é acompanhante, é paciente. Ouve o que os enfermeiros estão falando, os profissionais da saúde estão falando. Se possível, máscara, higienização das mãos. Não ficar passeando nos corredores, que a gente sabe, né? O pessoal ali. Porque ali é um ambiente em que todo cuidado é pouco. A gente tem que lembrar que é um hospital, é onde as pessoas estão doentes. Então, por mais que a mamãe que às vezes teve seu bebê ali, que vai ter uma visita de irmão, é sempre importante lembrar dos cuidados. Higiene de mãos, máscara se necessário, mas principalmente agora nessa época. Sara, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço.